Você está tranquilo andando pela rua. O chão sob seus pés parece firme, sólido, eterno. Mas e se de repente ele começar a tremer? E se tudo ao seu redor, prédios, pontes, estradas, começar a rachar como papel rasgado? E se a própria terra decidir se revoltar contra quem caminha sobre ela? Esse vídeo não é para te assustar, mas talvez devesse. Ao longo da história, o planeta já mostrou sua força de formas que desafiam qualquer explicação lógica. Terremotos colossais, capazes de engolir cidades inteiras, arrasar civilizações e deixar cicatrizes que jamais serão apagadas, nem na geografia, nem na memória dos sobreviventes. Hoje você vai conhecer os 10 maiores e mais trágicos terremotos já registrados pela humanidade. Cada um deles marcou uma era, virou estatística, mas também carregou histórias de pânico, resistência, destruição e, em muitos casos, de um silêncio sepulcral que veio depois do caos. Do Japão ao Chile, da China aos Estados Unidos, esses tremores não foram apenas movimentos sísmicos. Eles foram alertas, gritos da natureza. E o mais perturbador de tudo, eles podem acontecer de novo, a qualquer momento. Então prepare-se para uma viagem sombria pelos dias em que a Terra decidiu se mexer. E não teve quem a parasse. Este é o top 10 dos terremotos mais devastadores da história. E o que você vai ver aqui pode te fazer olhar o chão com outros olhos. Então já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Pois o vídeo de hoje vai fazer a Terra tremer. E é bem provável que todos tremamos juntos. O terremoto de Ancash, Peru, 1970. Imagina uma explosão debaixo da terra, mas não é uma explosão comum. É a terra inteira se despedaçando. Num sábado à tarde, em 31 de maio de 1970, a região de Ancash, no Peru, foi atingida por um terremoto de magnitude 7.9. Ele durou menos de 1 minuto, 45 segundos, mas foi tempo suficiente para desabar céus e silenciar vozes. O que torna esse desastre ainda mais cruel foi a avalanche. Uma massa de gelo, rochas, água e neve, deslocando-se a até 335 km por hora, escorrendo por 18 km na direção da cidade de Yungay. Em segundos, aldeias inteiras foram engolidas. Estima-se que entre 60 a 70 mil pessoas morreram nesse evento trágico, o maior desastre natural registrado no Peru até hoje. Imagine só, famílias caminhando por ruas calmas, escolas lotadas, o sol alto. E de repente tudo se desfaz. Prédios em ruínas, gritos abafados e o silêncio mortal que se instala após a avalanche. Não houve tempo para preparação, nenhuma sirene, nenhuma chance de fuga. Apenas o terror instantâneo. Esse terremoto destruiu mais do que estruturas. Destruiu vidas, memórias, legados. Enterrou Yungay sob dezenas de milhões de metros cúbicos de detritos. O impacto ressoou em toda a América do Sul, deixando uma nação se perguntando como tudo poderia ter terminado em tão pouco tempo. E o mais assustador foi um aviso. A natureza impiedosa mostrou que sua força não se mede em minutos, mas que pode definir o destino de milhares num piscar de olhos. Este é o nosso número 10. Um terremoto brutal, uma avalanche infernal e uma história marcada por ausência e silêncio emocional. Terremoto de Kanto, Japão, 1923. Imagine uma manhã ensolarada em Tóquio e Yokohama, com ruas vibrantes, comércio fervilhando, trens cortando a cidade, e então um estrondo subterrâneo. Às 11h58 da manhã de 1º de setembro de 1923, o solo tremulou com uma força devastadora. Magnitude estimada em 7,9, embora algumas reinterpretações surgiram até 8,3. Em questão de segundos, o caos se instalou. As próximas horas seriam marcadas por um espetáculo de terror total. Prédios desmoronando como castelos de cartas, náufragos terrestres buscando refúgio, enquanto o céu se cobria de poeira. Mas o verdadeiro pesadelo começou com os incêndios, gás e faíscas.
provocados pelos foguetes de sinalização e fogões derrubados, tomaram construções inteiras. A cidade virou um mar de fogo, e o vento soprou as chamas sobre cordilheiras de prédios e distritos inteiros. Em poucas horas, cerca de 140 mil pessoas morreram, enquanto outras tantas ficaram feridas. Ferros retorcidos e carvão humano espalhados por ruas e becos. As pontes ruíram, os poços secaram, os navios ficaram encalhados. O porto de Yokohama, centro pulsante do comércio, foi praticamente consumido pelo fogo e pela destruição. O que torna esse evento sinistro é que o tremor agrava-se num dia comum, quando a maioria das pessoas estava nas ruas, nas fábricas ou nos escritórios. Foi um choque coletivo. Uma cidade próspera, transformada num cenário de pesadelo, num abrir e fechar de olhos. E mesmo depois do silêncio dos tremores e do fim das tumultuadas chamas, outro horror tomou conta. A falta de água e de socorro imediato. Os corpos não eram apenas vítimas da terra ou das chamas, mas também da sede, da fome e do esfriamento após o colapso humano. Este terremoto ocupa a 9ª posição do nosso top 10, não apenas por sua magnitude, mas pelo efeito em cascata, tremor, incêndio, colapso social. A destruição foi dupla, primeiro pela terra que tremeu, depois pelo fogo que varreu tudo. Um lembrete sombrio de como, às vezes, o pior destino não vem apenas do solo tremendo, mas do inferno que fica por cima dele. Terremoto de Sichuan, China, 2008. Imagine uma tarde comum em Sichuan. Mercados lotados, famílias reunidas, o cotidiano se desenrolando entre aldeias e cidades. Então, sem aviso, o chão começa a tremer. Carros param, estruturas enfraquecem e, em um instante, tudo desmorona. No dia 12 de maio de 2008, um terremoto de magnitude 7,9 atingiu a província de Sichuan, com epicentro próximo à cidade de Wenchuan. Foi o tipo de catástrofe que ninguém estava preparado para enfrentar. As montanhas tremeram, construções colapsaram, incluindo inúmeras escolas recém-inauguradas. O resultado foi devastador. Estima-se que quase 90 mil pessoas morreram e milhões ficaram desabrigados. Falamos de uma tragédia que agitou não apenas o solo, mas também a consciência de uma nação. Vilarejos inteiros foram varridos por deslizamentos de terra provocados pelo tremor. Estradas desapareceram, rios foram bloqueados, barragens ruíram. Em cidades como Beichuan, o chão virou uma massa intransponível de detritos e escombros. E o mais doloroso, entre os mortos havia milhares de crianças. Escolas ruíram, e o desespero se propagou com os gritos de famílias procurando por seus filhos, enquanto equipes de resgate buscavam pelas ruínas. O choque coletivo foi imenso, como se a própria terra tivesse desarmado o sistema de defesa de uma sociedade inteira. Sichuan ficou marcada não só pelo número de vítimas, mas pela exposição brutal de falhas estruturais e pela desolação que se instalou. O terremoto expôs a vulnerabilidade de áreas densamente povoadas, mesmo em uma nação com robusta infraestrutura e capacidades técnicas. Um terremoto que não apenas fez a terra tremer, mas que abalou o coração de uma nação e mostrou o poder avassalador da natureza quando encontra regiões densas e estruturas frágeis. Terremoto de Lisboa, Portugal, 1755. Era uma manhã de domingo, dia 1º de novembro de 1755, feriado de Todos os Santos. Lisboa celebrava, as igrejas ecoavam orações, famílias passeavam pelas ruas e mercados estavam lotados. Só que às 9h40 a terra se abriu. Um tremor terrível, estimado entre magnitude 8,5 a 9,0, abalou tudo. Prédios históricos ruíram como castelos de cartas. Mas o pior estava por vir. Tsunamis gigantes varreram o litoral, inundando bairros inteiros e derrubando barcos até o centro da cidade. Incêndios começaram em meio ao caos, espalhando-se por Lisboa como uma onda de destruição e fumaça. Em poucas horas, entre 40 mil e 50 mil pessoas morreram, talvez até mais.
A cidade, antes símbolo de riqueza e poder marítimo, virou um cenário de ruínas, cinzas e desolação. Não foi apenas um terremoto, foi um efeito dominó de catástrofes, tremor, fogo e tsunamis. E o choque transbordou fronteiras. Da Europa ao norte da África, o impacto foi sentido em todos os mares e esportes da filosofia da época, abalando a razão e a fé popular. Foi um divisor de águas no pensamento iluminista, porque mostrou que até o poder humano mais sofisticado pode ruir diante da natureza. Terremoto de September, Ishikawa, Hokkaido, Japão, 1993. Imagine uma madrugada gelada em Hokkaido, ilha ao norte do Japão. O dia ainda não amanheceu, o vento sopra nas janelas e a população dorme. Então, sem aviso, às 3:06 da manhã de 12 de julho de 1993, o chão começa a vibrar com força intensa. Um terremoto de magnitude 7,8 sacode a região de Hokkaido e a costa de Ishikawa. Em questão de segundos, casas de madeira e alvenaria balançam, rachaduras se espalham pelas ruas, as luzes piscaram e logo se apagaram definitivamente. A terra parece respirar violência, estradas se fragmentam, encostas desmoronam e moradores são lançados para o caos total. O impacto humano foi brutal. Cerca de 230 vidas foram ceifadas e centenas ficaram feridas. Entre o desespero e a confusão, vizinhos corriam para resgatar vizinhos, sons de sirenes ecoavam na madrugada e o medo se espalhava. Mesmo com o Japão preparado para eventos sísmicos, aquele tremor mostrou que nem todas as estruturas suportam a força da natureza, mesmo em zonas de intenso monitoramento. Esse terremoto não se destaca por número de mortos comparado a outros, mas sim pela sensação de choque imediato e por ferir até os planos mais básicos de segurança. Foi um lembrete. O terremoto não espera cronograma, e mesmo em países tecnologicamente avançados, sua força pode devastar sonhos e destruir rotinas. O medo que se instaura na profundidade da noite, despertando comunidades inteiras na escuridão. A vulnerabilidade humana exposta no silêncio de uma madrugada. Terremoto do Mar da China Oriental, 1976, Tangshan, China. Imagine a madrugada de 28 de julho de 1976, em Tangshan. Era madrugada, poucas horas depois da meia-noite. A cidade dormia sob um silêncio profundo, quando, de repente, o solo explodiu. Foi uma ruptura tão rápida que ninguém teve tempo de escapar dos seus efeitos. Um terremoto estimado entre magnitude 7,6 e 7,8 sacudiu Tangshan com brutalidade absoluta. Não houve tremores que precederam. Nada que avisasse, nada que sinalizasse que o fim se aproximava. Em segundos, casas simples e prédios se transformaram em ruínas. O chão parecia líquido e as ruas se partiram como rachaduras numa pintura antiga. O número oficial de vítimas frequentemente registrado é de cerca de 242 mil mortes, embora estimativas sugiram até 300 mil, já que muitos corpos foram enterrados sob toneladas de escombros. Casas desmoronavam sobre quem dormia. Famílias inteiras desapareceram. A noite virou tragédia silenciosa, sem gritos, sem chance alguma de socorro. Tangshan nunca mais foi a mesma. A devastação foi tão completa que médicos, bombeiros e forças militares ficaram sem saber por onde começar. A infraestrutura da cidade simplesmente evaporou. Estradas inutilizáveis, redes de água e luz destruídas, hospitais em ruínas. Tangshan se tornou quase um símbolo da fúria natural, silenciosa, mortal e implacável. Terremoto do Haiti, 2010. Imagine a manhã de 12 de janeiro de 2010 em Porto Príncipe. O sol começa a esquentar o dia, enquanto a cidade se estende em barracos improvisados, construções frágeis e ruas abarrotadas. De repente, às 16h53, um tremor com magnitude estimada de 7,0 faz tudo tremer, e o caos se instala de forma imediata. Prédios coloniais tombam, escolas desmoronam,
Casas de alvenaria frágil viram montes de destroços. O sistema de infraestruturas precárias da capital fica exposto em segundos. Naquele impulso mortífero, cerca de 220 mil pessoas morreram, centenas de milhares ficaram feridas e mais de 1,5 milhões de pessoas foram deslocadas. O impacto chega além da destruição física. É uma cidade sem defesas decisivas, sem hospitais intactos, sem água potável, nem redes de saneamento viáveis. O socorro internacional chega tardiamente, enquanto a população luta em condições insalubres, e o medo vive em cada esquina e em cada pedaço de concreto quebrado. Guerras silenciosas contra infecções, fome e desespero por todos os lados. E o mais cruel, muitos sobreviventes enterraram familiares sob escombros que não foram removidos. Terremoto de Santina, Paquistão, 2005. Era uma manhã nublada em 8 de outubro de 2005, no norte do Paquistão. As montanhas observavam silenciosas aldeias de pedra e barro, casas construídas por gerações. De repente, o chão rompeu-se. Um tremor de magnitude 7,6 sacudiu todo o vale, derrubando paredes e mudando paisagens para sempre. Em questão de minutos, vilarejos inteiros foram varridos. A destruição pegou de surpresa famílias em suas rotinas, escolas, mercados, casas, tudo transformado em pó. O frio do outono intensificou o horror. Muitos morreram não por prédios caindo, mas por estarem expostos ao vento frio sem abrigo ou socorro. Cerca de 87 mil pessoas perderam a vida e mais de 2 milhões ficaram desabrigados. Não foi apenas a força do tremor, foi a falta de infraestrutura, a distância do mundo em zonas de montanha e a lentidão do auxílio internacional que transformaram esse desastre em sofrimento prolongado. E o cenário mais sombrio: crianças congeladas sob escombros, famílias que enfrentaram noites intermináveis ao ar livre, doenças que se espalharam entre os sobreviventes, sem hospitais, sem rotas acessíveis para socorro. Terremoto do Oceano Índico, Tsunami, 2004. Imagine uma manhã aparentemente comum em 26 de dezembro de 2004, no vasto Oceano Índico, praias paradisíacas, pessoas relaxando sob o sol, turistas e moradores à beira-mar. Sem qualquer aviso, às 7h58, hora local, um terremoto colossal de magnitude estimada entre 9,1 e 9,3 disparou sob o fundo do mar, num rompimento tectônico gigantesco. Em instantes, gerou-se um tsunami devastador. Ondas com até 30 metros de altura correram em todas as direções, varrendo litoral após litoral. Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Maldivas, portos, vilarejos, cidades litorâneas desapareceram diante dos olhos de quem não pôde correr. O resultado foi brutal. Estimativas apontam que mais de 230 mil pessoas morreram e milhões ficaram deslocadas em diferentes países afetados. Praias que despertavam com música e risos foram transformadas em cenas de destruição e desespero. O medo virou paisagem. O impacto ultrapassou fronteiras geográficas e emocionais. O tsunami que seguiu o terremoto mostrou que o terror não termina quando o chão para de tremer. Ele pode vir das águas. Comunidades inteiras foram apagadas num piscar de olhos, e o socorro acabou demorando a chegar em algumas regiões isoladas, aumentando a dor de quem sobreviveu. Você acabou de cruzar os 10 momentos mais sombrios da história sísmica da humanidade. 10 episódios em que a Terra falou e o mundo foi obrigado a escutar. Cada tremor, cada rachadura, cada sirene tardia deixou marcas que jamais cicatrizaram por completo. Talvez o mais assustador não seja a força desses terremotos, mas a lembrança do quanto somos frágeis diante da natureza. Cidades modernas, civilizações antigas, culturas milenares, todas foram em algum momento postas de joelhos por um único movimento do planeta. E a pergunta que fica é: estamos preparados? Ou pior, é possível estar preparado para algo que vem sem aviso, no silêncio da madrugada ou sob o sol de uma manhã comum? Se esse vídeo te fez refletir,
Compartilha com alguém que precisa entender a força que existe sob nossos pés. Deixa nos comentários. Qual dessas histórias mais te impressionou? E se você viveu algum terremoto, por menor que seja, conta pra gente. Seu relato pode ser o alerta de alguém. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações e acompanhe a gente. Porque nos próximos vídeos, vamos continuar explorando os limites entre o que o ser humano constrói e o que a natureza insiste em lembrar que pode destruir. Até a próxima. E lembre-se, o chão parece firme, até que ele decide não ser mais.